Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do K-Word Research. Meu nome é Juliana Vasconcelos. Eu estou muito feliz com a nossa convidada de hoje, que é uma pessoa que eu acompanho há anos já. Então, Carol, seja bem-vindo ao nosso podcast. Como você tá? Tudo bem? Oi, tudo bem? Eu que tô feliz pelo convite, muito obrigada. Obrigada por me convidar para participar do podcast e também por me acompanhar, né, já há um tempinho nas redes sociais, na internet, então tô muito feliz de estar aqui. Obrigada. Muito obrigada, Carol. Eu queria começar perguntando, o principal mesmo, assim, já de lapada. Você consegue perceber uma mudança no seu comportamento, de antes de conhecer o mundo do K-pop, dos K-dramas e depois? Sim, e bastante, assim, só que eu acho que tem uma coisa que mudou bastante, que quando eu conheci o K-pop e os K-dramas, eu era muito novinha, né, eu tinha 14 anos, por aí. Então, assim, mudou bastante, mas eu acho que também mudou conforme eu fui crescendo, sabe, eu fui envelhecendo, o K-pop foi se eu não sei se a palavra é exatamente aprimorando, porque não posso dizer que hoje é melhor do que antes ou antes é melhor do que hoje, mas foi mudando também e tomando proporções globais, né, então eu sinto que eu envelheci junto com o K-pop e os K-dramas de certa forma, mas mudou bastante, isso daí é inegável. E conta um pouquinho pra gente, como é que foi que começou essa curiosidade? Foi assim aos poucos, alguém te introduziu, você achou na internet? Como foi que começou esse amor por esse universo? Então, parte foi na internet, na época a internet era muito ruim, era tipo discada, enfim, mas é porque eu já gostava de cultura japonesa, né, eu tenho ascendência japonesa por parte de pai, então eu já acompanhava muita coisa de música japonesa, anime, etcétera. E aí na época de 2007, 2008 começou a ter muitos, atos do K-pop ficando muito grandes no Japão, né, e aí cantar abertura de anime chartear muito alto, assim, nos rankings musicais no Japão. E aí eu comecei a ouvir achando que era japonês, que eles cantavam em japonês, eu não sabia muito, enfim. E aí depois eu conheci o Donban Shinki, né, que é o TVXQ, enfim, na época eles eram 5 ainda. E eu fiquei muito fã. E aí eu fiquei obcecada, eu fiquei: "Gente, que é isso?" E aí eu descobri que não era japonês, era coreano, e eu: "Meu Deus, como assim? Isso aqui que eu quero saber mais." E aí foram eles, foi o Big Bang, e vieram vários outros artistas que eu comecei a gostar muito, assim, depois. Então eu falo que eu entrei num buraco negro, assim, né. E eu acho que o K-pop tem muito disso, de você conhecer uma coisa e se apaixonar por diversas outras meio que relacionadas. É como se fosse, eu estava conversando com uma outra convidada, e a gente falou que é um multiverso, né, porque você começa a conhecer uma coisa, daqui a pouco você gosta de uma, gosta de outra, e é roupa, é comida, é um mundo muito específico Exato, que a gente já está inserido, né, atualmente, da nossa cultura, né. Então você consegue exato. perceber na sua vida mudança de costume, de hábitos de comida, de vestimenta? Como é que foi para você, depois que você começou assistir, você falou que começou com o mundo japonês, né, e depois expandiu, né, então para você como é que foi essa transição? Você quando você era para adolescente, você já, eu não sei se você se considerava otaku, como é que foi para você? Hum. Eu nunca me considerei muito otaku, assim, porque eu não ia muito, em todos os eventos, eu não assistia todos os animes e tal. E na época, quando a gente é meio mais novo, assim, a gente tem muito medo de ser considerado poser, né, tipo: "Ai, você gosta mesmo? Então fala tal coisa". E eu não sabia tanto, assim, eu só gostava do que eu assistia e enfim. Então eu não me considerava dentro da bolha otaku, digamos, dessa forma. Mas em relação às coisas que eu consumo, assim, mudou muito, muito, assim. Alguns dos motivos é de eu ter ido muito pra Coreia e a gente quando a gente trabalha com isso, a gente participa de muitas reuniões e enfim, que envolve comida, envolve bebida e tal. E hoje, assim, sempre quando eu saio com os meus amigos, a gente bebe soju. Sabe, porque era uma coisa que, enfim, conheci por causa do trabalho, conheci por causa de K-drama, K-pop e tal, mas hoje é uma coisa que eu gosto muito, assim. Então, tem isso. Em casa sempre tem comida coreana, não todos os dias, minha família também não é muito fã, mas eu gosto bastante de comida coreana e gosto bastante de pimenta. Então sempre tem gochujang, óleo de gergelim, etcétera. Sempre que dá eu faço alguma coisa e é com bastante frequência, acho que toda semana pelo menos como comida coreana.
maquiagem, minhas maquiagens 90% são coreanos, porque eu acho que, tanto maquiagem quanto skincare, né, eles são bastante avançados nisso, mas uma coisa que eu percebo, assim, é que, por exemplo, eu sou mestiça, né, mas muitas coisas brasileiras não adaptam muito bem na minha pele, sabe. Eu acho que as maquiagens coreanas, enfim, não sei se é geral, mas pelo menos pra mim, eu acho que deu um bom match, sabe, então eu gosto bastante. Inclusive, dessa última vez que eu viajei pra lá, eu comprei alguns óculos, tanto óculos de grau, né, quanto óculos de sol, porque eu acho que os óculos daqui não encaixam bem na minha cara, tipo, Diferente eu o não tenho essa formato. parte muito boa aqui do nariz, né, não tenho aqui saltada, ela é meio pra dentro, e eu acho que é uma característica que muitos asiáticos têm, né. E lá os óculos ficam perfeitos, eu fiquei: "Gente, eu preciso levar isso aqui Assim para o como meu três. país". Exato, exato. Então eu mudei bastante. Em relação à moda, eu acho que, assim, claro que hoje K-pop, sem dúvidas, inspira muitas pessoas, né, eles são artistas, são embaixadores de grandes marcas, enfim, que ditam tendências e etcétera. Mas uma coisa que eu acho que eu me encontrei bastante, assim, é porque pelo menos aqui no Brasil, a gente tem muito preconceitos em relação a alguns estilos, ou tipo: "Meu Deus, uma marmanja de 30 anos tá usando saia colegial por quê?", sabe. E é um estilo que eu sempre gostei muito quando eu era mais nova e eu continuo gostando. E eu acho que quando você vê outras pessoas, né, que mais velhas, enfim, que usam esse tipo de roupa mais velhas ou mais famosas, enfim, que usam um certo estilo de roupa e que são elogiadas e que as pessoas gostam, ou que mesmo que as pessoas não elogiem, essa pessoa se sente bem usando, a gente também se sente mais à vontade de aceitar a gente das coisas que a gente gosta, né. Então eu acho que isso é uma coisa muito boa, é bastante positivo. Eu acho muito interessante, porque você criou uma plataforma, assim, absurda, né, de notícias, que está sempre se movimentando, tem um time, tem uma equipe muito grande, né, e queria saber como que isso começou, né, e toda essa sua mudança de comportamento, de gostos, de usar produtos, isso te influenciou para criar essa plataforma? Como que foi que a Coreane surgiu? Então, na época, uma curiosidade que eu não fui a fundadora da Coreain, né, na época eu fazia jornalismo, e eu gostava muito de K-pop, muito de K-drama, e eu queria escrever sobre o que eu gostava. Só que eu achava que eu ia criar um hobby e depois usar esse trabalho de portfólio, né, para conseguir um trabalho em um jornal maior, em um veículo maior de cultura, alguma coisa parecida. E aí eu comecei a escrever para a Coreain, como voluntária, eu me candidatei, né, encontrei na internet, comecei a escrever. Na época era uma revista impressa, então tinha um blog que não era muito atualizado, porque o foco era vender a revista impressa, né. Só que a gente sabe das dificuldades do mercado editorial brasileiro, né, então depois de um tempo eu continuei escrevendo voluntário, e aí ficou só no blog, enfim. Só que a dona, né, que hoje é minha sócia, a Naira, ela é de Goiânia. E Uhum. aí lá mal ou até hoje não tem muito, mas na época tinha muito menos evento pra, enfim, artistas indo, ou eventos relacionados à cultura coreana e tal, e a maioria acontecia aqui em São Paulo. E aí eu comecei a ir em todos, porque só tinha eu aqui em São Paulo, e eu ia em todos, e eu amava, e aí meio que foi crescendo a partir disso, só que aí sempre foi muito com um hobby, assim, né, e aí como eu participava muito, a gente colocava muito dinheiro do bolso pra conseguir ter as coisas, pra manter um site, pagar hospedagem, etcétera. E aí em 2016, uma plataforma chamada VLive, que ela já foi vendida várias vezes, enfim, e eu acho que é parecida com o Weverse hoje, né. Bem Ela melhor. é, eu gostava bastante, que era de live, né. Gente, Eles só para entraram contextualizar, para quem não conhece a VLive, era uma plataforma que foi criada, acho que eu não sei se foi criada para os idols, né, mas era uma plataforma que os idols usavam muito. Então, para conectar, igual o Weverse hoje, tinha muita live, e ficava, tipo, aquele armazenamento de lives absurdos, né. O Weverse é o mais próximo que a gente tem, até porque foram eles que compraram, né, o VLive, né. exato, exato. Então eles mudaram um pouco o jeito, né, das coisas ali, mas é um pouco parecido ainda o funcionamento. E eles entraram em contato com a gente, né, pra gente ajudar a divulgar eles aqui no Brasil, e deram uma viagem pra gente ir pra Coreia. Que E legal. aí foi muito doido, assim, porque eles entraram em contato pelo Line, né, que é tipo um Uhum. WhatsApp, assim,
E aí perguntaram: "Vocês querem ir pra Coreia?" E a gente: "Meu Deus, quê? É fácil assim?" E aí eles falaram pra gente na terça, de quinta pra sexta eles compraram a passagem, e aí de sexta pra sábado a gente estava embarcando. Foi uma coisa Caramba, muito louca, assim, que aí na época todo mundo falou: "Meu Deus, vocês vão ser roubadas, sabe, vão sequestrar vocês e tal", mas deu tudo certo, graças a Deus. E aí quando a gente estava lá na Coreia a gente pensou: "Pô, foi uma grande oportunidade". Acho que agora a gente tem que fazer o negócio acontecer de verdade, sabe. E aí, na época a Nayara trabalhava em agência de publicidade, saiu do trabalho dela, eu trabalhava de corretora de imóveis, saí do meu trabalho, e a gente começou a investir muito na Coreain. Enfim, eu acho que essa é uma coisa que a gente teve muita sorte, assim, de conseguir fazer, de ter o apoio familiar, enfim, de conseguir sair do nosso trabalho por um tempo até a empresa conseguir rodar e monetizar, sabe. Então, foi meio isso, mas é isso, a gente foi com tudo, investiu todas as nossas fichas nesse projeto, né, e graças a Deus deu certo. A gente trabalha muito em todas as áreas, assim, relacionadas a entretenimento sul-coreano aqui no Brasil, na América Latina, né, mas foi meio essa a nossa trajetória. que legal, muito interessante conhecer um pouco mais a história de vocês. Eu sabia que você tinha sócia, mas eu não sabia que ela que tinha fundado o Creanha, que legal. Eu Foi, na verdade era um projeto da escola da uhum, faculdade, que ela uhum, começou para fazer o TCC, né, entendi. então ela E eu tô começou com esse fazendo agora. projeto com o objetivo de ser o TCC dela. Só que quando chegou perto, assim, ela já estava muito cansada da Coreia, e aí ela mudou o TCC dela, não foi o TCC, mas aí a Coreia Próximo que continuou. começou, né. Uhum. Interessante. E você também formou em jornalismo, né? Não, não formei. Hum. Acabou que eu fiquei 3 semestres, e aí eu tive que trancar, por motivos Aham. financeiros, enfim, Mas e ficou aí eu também fiquei. tão intenso que nem precisou, né? Não, então, tipo, eu acredito bastante, assim, que a formação é muito importante, sabe, em todas as áreas e tal. E aí depois de um tempo a gente começou a trabalhar com assessoria de imprensa. E nos Legal. Estados Unidos muitos, eles inclusive não chamam tanto de journalists, né, eles chamam de writers, porque é isso, são pessoas que escrevem para grandes portais, enfim, que não são formadas em jornalismo, mas que é muito comum, né. Mas assim, não é porque eu não formei que eu não deixei de estudar essa parte, porque a gente ainda eu acho que o jeito que a gente passa a notícia tem que ter muita responsabilidade, sabe. E é muito importante. Então, enfim, acabo que depois formei em marketing, que é outra área meio relacionada à comunicação, né, mas eu sempre acompanho muito o mundo do jornalismo de perto, assim, que tá sempre mudando, né, o jeito de se fazer notícia, o jeito de se fazer coisa. E a gente trabalha com assessoria de imprensa na Coreia também, né, pra eh, artistas asiáticos que têm a América Latina como objetivo de ter mais fãs, né. Então é uma coisa que, principalmente em assessoria de imprensa, enfim, a gente tá bem ligado e é uma coisa que eu tô sempre estudando por conta, né, pra conseguir entregar um bom trabalho também. Que incrível. Eu acho muito legal, né, porque hoje você já está com o quê? Mais de 200.000 seguidores, né, no Instagram, né. E Uhum. quantos seguidores você tem tomando, assim, todas as plataformas? Dá pra saber mais ou Eu menos? eu acho que deve chegar a gente tem acho que 270 no Instagram, mais uns 45 no Twitter. 60 mais ou menos no TikTok, já então que já deu 300, acho que quase 400, mais uns 200 no YouTube, então acho que deve estar chegando a uns 800.000 por aí. Gente, então assim, é uma plata porque quando eu comecei a seguir o Corém no Instagram, vocês tinham o quê? 10.000 seguidores. E é Meu muito Deus! legal, sim, tem muito tempo. E assim, é muito legal que quando eu comecei, eu segui assim, eu nem era, assim, interessada na cultura, sabe. Eu comecei a seguir sem querer, porque uma amiga minha, ela se mudou pra Coreia, e eu achava muito bacana, porque eu gostava muito da comida coreana e das arquiteturas coreanas, desde que eu era mais nova, né. Mas assim, nem sabia o que que era Uhum. K-pop, nem sabia o que era K-drama, e aí eu comecei a seguir e comecei a entender um pouco mais aos poucos, mas também nem aí, seguia por seguir porque eu achava interessante. E quando Aham. foi 2019, depois de muito tempo, a minha irmã me apresentou ao K-pop, né. E aí foi o que Hum. então assim, eu leio coreano, gente, religiosamente, todos os dias. Meu Por isso, quando você Deus! aceitou o convite, eu fiquei: "Ai, não acredito, que legal". Que legal! Nossa, fico muito feliz, assim, porque nesse meio tempo
desde que a gente começou, assim, muitas pessoas que eram de portais, enfim, na época, hoje o portal não existe mais, ou a pessoa não gosta mais de K-pop, as coisas foram se renovando, enfim. E em partes a gente fica: "Pô, tá sobrando ninguém da época mais antiga", sabe. Não que seja coisa ruim ou boa, acho que todo mundo tem um jeito de gostar e desgostar e mudar os gostos e enfim, e eu fico muito feliz que hoje muitas pessoas novas têm gostado também de K-pop, Uhum. K-drama. Mas é muito legal também acompanhar uma pessoa que gosta há muito tempo, que conhece há muito tempo, fico muito contente. Nossa, eu acho muito interessante, eu gosto muito de acompanhar, assim, porque, na verdade, o que que acontece? Eu particularmente, né, eu era do direito, e aí hoje eu estou Hum, formando em publicidade, formei em design, estou formando em publicidade agora. Inclusive essa pesquisa toda, ela é para o meu TCC, que eu quero expandir para sair depois igual vocês fizeram, né. uhum, Então, assim, é muito interessante ver que trabalhos como o de vocês, de fato, profissionalizaram isso, porque é o que a gente precisa. O mercado ele só vai poder entender que a gente pode expandir, importar mais, se a gente entender que existem consumidores ativos, pessoas interessadas para consumirem, né? Esse uhum, investimento da Netflix, que ela tem feito a cada dia mais, de colocar bilhões de dólares para a produção, ela não é à toa, porque eles entenderam esse comportamento do consumidor é o que a gente está falando aqui hoje, né. Então, contando um exato. pouquinho mais sobre a sua história pessoal, né, como é que tem sido ter toda essa experiência? Porque você já foi pra porque quando começou o Coreia era focado mais na Coreia do Sul, né, e hoje é mais Isso. a Ásia de forma geral. Você fala sobre Japão, sobre Tailândia, BL. Então, Uhum. como que foi para vocês, como que vocês perceberam, esse comportamento para poder expandir? Hum. Então, pra gente, esse ponto ainda é bastante delicado, porque a gente já pensou várias vezes, tipo, e se a gente virar um portal sobre Ásia, sabe, leste asiático ou enfim, o sudeste e leste asiático, de alguma forma, assim, a gente pensa muito em relação a isso. Só que, como a Coreia já existe há muito tempo, desde 2012, então são 12 anos, é um nome muito forte, e é um nome muito difícil de mudar e falar: "Vamos trocar", enfim, né. Então a gente construiu um outro site que chama Asian Break, ele é atualizado, mas, assim, a equipe é bem menor, então não é tão forte nas redes sociais e tal. Mas é um projeto que a gente gostaria muito de crescer, porque a gente percebeu que tem grande interesse do público, na cultura asiática, né. Só que, eh a Ásia é muito grande e tem muitos conteúdos muito diversos, tem muito BL, no mundo do BL tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, aí no Japão tem muita banda nova japonesa, muito lançamento, muito anime novo lançando, muito filme e etcétera. Na China, então, nem se fala, tem muitos, muitos conteúdos, né, que eles lançam de todas as formas, de drama curto, drama longo e um monte de famoso, e um monte de fofoca, e enfim. Então, essa é uma coisa que a gente fica um pouco com o pé atrás de postar tudo na Coreia, porque nem todo mundo vai saber quem é, ou vai se interessar, ou vai enfim. E aí o nosso medo é, tipo, somar muito as coisas, e aí ao invés de aumentar, a gente diminuir o número de pessoas interessadas, sabe. Porque às vezes você só gosta de K-drama, você vai ver as coisas na Coreia, tem um monte de pessoas que você não conhece, conteúdos que você não conhece, e que nem se interessa, né. Então isso daí é uma coisa que a gente deixou mais para o Exam Break. Só que assim como eu saí das coisas não saí, ainda continuo, né, mas comecei a gostar de coisas japonesas e aí conheci a Coreia, a gente percebeu que tem muitas pessoas semelhantes, assim, com histórias Uhum, parecidas, e que ainda assistem K-drama e assistem anime também, sabe, ou acompanham algumas coisas. Então, a gente tem inserido cada vez mais conteúdo sobre Ásia na Coreia, mas de uma forma bastante de acordo com a relevância, sabe, de acordo, com o que a gente sabe e percebe que o público gosta. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre um BL novo, a gente acaba não conseguindo falar sobre todos, mas a gente fala sobre os casais mais famosos, ou os lançamentos da GMM, por exemplo, que é a maior hum. emissora, né, de BL da Tailândia, de BL não, emissoras no geral na Tailândia, mas Sim, que sim. que tem bastante BL. E a mesma coisa com coisas japonesas. Uma coisa que a gente sempre tenta apoiar muito é eventos aqui no Brasil. Então, independente se é um artista grande ou pequeno, se é um BL famoso ou não, se é um ator famoso ou não, a gente gosta de apoiar esses eventos, porque a gente sabe que isso aqui fomenta o mercado, né. Então, os eventos indo bem aqui no Brasil,
abre os olhos da Ásia para cá, para trazer cada vez mais artistas, artistas maiores, e enfim, né. Então, por exemplo, antes de a gente ter show grande ou shows em estádio, como, por exemplo, o BTS foi o primeiro show de K-pop em estádio aqui no Brasil, a gente teve diversos shows menores indo bem, né, de grupos não tão conhecidos ou grupos fazendo turnês pelo Brasil, enfim. Então é uma coisa que a gente sempre tenta apoiar, é evento, porque a gente sabe que traz bons resultados. E que quando a gente sai daqui no Brasil, vai ter reunião na Coreia, eles citam isso. "Ai, já foi tal artista, se apresentou para tantas pessoas, então a gente está enxergando o Brasil como uma possibilidade agora", sabe. Então, essa é uma coisa. Mas o nosso público, atualmente, assim, eu acho que é bastante diverso. Uma coisa que a gente notou nos últimos 4 anos, assim, pós-pandemia, foi que nossa faixa etária subiu muito do nosso público. Antes eram, tipo, jovens e jovens adultos, né, adolescentes e jovens adultos, então é de 15 a 30, assim, no máximo. E hoje a gente tem uma faixa muito grande de pessoas com 40 e 50. E isso foi a popularização dos K-dramas, sem dúvidas, assim, o pessoal a gente percebe um pessoal mais velho que começou a acompanhar na pandemia e viu na Netflix, e aí se interessou pela Coreia, e aí hoje se interessa um pouco pelo K-pop, ou um pouco por comida coreana, turismo, viagens, idioma, né. Então, essa foi uma coisa que a gente percebeu e é uma coisa que a gente gosta muito, mas que a gente sabe que dá um trabalho, que é estar sempre atento às mudanças do mercado, né. "Olha, nosso público subiu muito, vamos trazer subiu muito de faixa etária, vamos trazer mais conteúdos desse tipo. Ah, esse X, post foi muito bem, vamos fazer posts relacionados a esse tema", sabe. É uma coisa que a gente tem que estar o tempo todo atento. E você acha que mesmo com todas essas porque assim, vocês começaram antes era mais focado no vlog, né, agora eu vejo que um investimento muito grande no Instagram, produzir vídeos, fazer edits, né, Uhum. e como é que é para vocês, tá porque são vocês 2 e tem mais alguém no time de vocês? Né, na diretoria tá eu e a Naira, né, a gente tem uma equipe que ajuda na gestão, né, e aí a gente tem a equipe de social media e a equipe de redação. Então é uma equipe grande, e aí a maioria é voluntária, algumas pessoas são contratadas, mas o foco realmente é de, ajudar essas pessoas a trazer portfólio. A gente já teve pessoas que conseguiram empregos devido à Coreia, ao portfólio da Coreia, conseguiram bolsas de estudo, conseguiram entradas em projetos, sabe, enfim, iniciação científica usando algumas coisas da Coreia de base. Então esse é o nosso foco, mas a equipe hoje eu acho que está em cerca de 30 pessoas. Que legal. É muito interessante, né, porque é isso, um nome, vocês se tornaram influencers mesmo na vida das pessoas, né, uma revista Uhum. se tornou um portal que agora está em todas as plataformas, né. Existe essa influência e você consegue perceber que como é que é para vocês perceber isso, de que vocês também se tornaram um canal para que mais pessoas pudessem conhecer esse universo? Como é que é para vocês essa percepção? Nossa, a gente fica muito, eh assim, feliz e ao mesmo tempo, sabe quando você não sabe reagir? Porque não é uma coisa que a gente esperava, assim. A gente começou porque a gente gostava muito de K-pop, a gente queria encontrar outras pessoas que também gostavam e falar com elas e conversar, enfim. E hoje, real, a gente fica muito alegre e muito, sabe, realizado, assim, também que hoje eu tenho 31 e eu entrei com, sei lá, foi logo quando eu terminei o ensino médio, então eu tinha 17 mais ou menos na Coreia. É uma coisa que a Carol de 17 anos nunca imaginaria que estaria fazendo, sabe, viajando o mundo com turnê, entrevistando artista, tipo, cara a cara. Então, a gente real fica muito feliz, muito realizada. E ao mesmo tempo a gente sente o peso da responsabilidade, né, de passar uma notícia certa, ainda mais agora nas redes sociais, a gente quer todos os veículos se focam em fazer o mais rápido possível, Hum. né, só que às vezes nesse mais rápido possível a gente não consegue checar a fonte direito, só que tá com pressa de postar e ter mais like primeiro, sabe. Então é uma coisa que a gente tem tomado muito atenção, assim, na Coreia, e mesmo que demore um pouco, melhor checar 100%, sabe. Então é por isso que também eu acho que se a gente fosse mais rápido sem checar nada, a gente poderia ser maior hoje, ter mais seguidores, mas é uma coisa que a gente não faz questão, porque a gente vê muitos outros portais
que não exatamente portais, né, mas que outras contas, digamos assim, que são bem maiores que a gente, mas que tem muito problemas com fake news, sabe, ou com, enfim, às vezes falta alguma informação que é importante, ou às vezes não passa a informação completa, pode ter mal entendido. Então, é uma coisa que a gente se sente bastante responsável. Eu ia E falar justamente sobre isso, porque é uma coisa que eu admiro vocês, porque eu vi algumas vezes que acaba que a gente, na emoção do momento, né, a gente posta uma coisa e não confere antes, né, mas existe hum, uma responsabilidade em você, como um influenciador, como um portal de notícias, para você compartilhar uma notícia, né. Então, exato. para vocês, como que é essa preparação do time de vocês para explicar para as pessoas e deixar isso muito claro? Existe uma cobrança do público para que vocês possam tudo na hora ou as pessoas esperam, têm essa paciência para entenderem melhor o contexto? Como é que tem sido para você em relação na equipe e do público? Então, o público, assim, é um público que gosta muito da gente e que também cobra muito a gente, sabe. E a gente gosta disso, a gente sabe que se eles estão lá, tirou o tempo pra mandar uma mensagem pra gente perguntando de tal coisa, é porque eles real têm essa consideração de que querem ver esse conteúdo lá na Coreia né. Então, recentemente a gente vê que tem tido muitos escândalos, assim, no K-pop e tal, e muita gente a gente vê nos comentários que comenta: "Ai, eu estava esperando vocês postarem pra eu entender". Ai, estava esperando vocês postarem pra saber se era verdade, sabe. Então a gente recebe muito desse feedback e eu fico muito feliz, assim, por isso. Mas, em relação à equipe, ainda em relação ao público, a gente recebe bastante cobrança, tipo: "Fala do comeback de fulano, fala de comeback de ciclano, ADM, você não falou de tal coisa", sabe. E aí a gente sempre leva isso em consideração. A gente posta muita notícia por dia, eu acho que chega a 10, 15 por dia, né, e no K-pop tem muito mais. Então tem coisas que vão só no Twitter, sabe, porque cabe lá mais uma quantidade maior de posts e tal. Sem atrapalhar tanto a página, sabe, o engajamento da página. Algumas vão em tudo, outras vão só no Instagram, a gente tem um pouco essa separação. Em relação à equipe, sempre que o pessoal entra, a gente faz um treinamento com eles, a gente tem a nossa linha editorial de como a gente fala das coisas, né, a gente fala que a Coreia é um veículo neutro. E que a gente gosta de todo mundo, e a gente não desgosta de ninguém. Independente da minha opinião, se eu gosto de artista X ou não, se eu acho que a música foi boa ou não, não é uma coisa que a gente faz, eh, aparecer na Coreia, não é uma coisa que a gente gosta de ter, né. E a gente pede a mesma coisa para o pessoal da ADM, né. Até nas contas pessoais, não é que não possa falar, mas evitar ser coisas de ódio, sabe. Que a gente sabe que às vezes o pessoal do K-pop, sem querer, enfim, ou às vezes no meme, acaba ultrapassando ali aquele limite do que é certo e que é errado, né. Então a gente, pede bastante isso para o pessoal, a gente conversa o tempo todo, mas a gente posta o que a gente acha que tem que ser postado, independente do artista, sabe. Então já teve muitos artistas que são muitos, assim, queridos de dentro da equipe, e que aconteceu coisa X e Y, a gente tem que postar, e aí muitas vezes a gente toma hate por isso, sabe. Eu acho que um caso mais recente, assim, que eu posso exemplificar foi esse do Suga, do BTS, né, que teve esse problema de dirigir embriagado, era um patinete eletrônico, era uma motocicleta, enfim, ficou um pouco disso, até na mídia coreana rolou bastante desses desentendimentos, né. E ele foi a respondeu, né, à polícia e tem foto disso, e tudo o que aconteceu a gente cobriu. E o Suga é favorito de muitas pessoas de dentro da Coreia, né, e independente disso a gente postou o que tinha que ser postado, sabe, se foi certo ou se foi errado, qual que era o carro, o que aconteceu. Ele pediu desculpa, a gente postou, sabe, deu tudo certo no fim, a gente postou. Então a gente posta sobre tudo. E aí nos comentários tem muita reclamação, muita gente pedindo pra pagar, denunciando a conta, sabe, esse tipo de coisa. Mas eu acho que apesar disso, nosso compromisso é com a informação, sabe. Se já foi resolvido bem, se enfim, o Suga foi um exemplo mais recente, mas teve muitos artistas há um tempo atrás, aquele caso da Burning Sun e tal, que muitas pessoas na Coreia, inclusive a Naira, era muito fã de artistas envolvidos naquele problema, sabe. E que é isso, a gente o artista
cagou, a gente vai fazer o quê? A gente vai postar, sabe, não tem defesa ou não. E se ele se defendeu, a gente posta, e se a polícia não aceitou ou ainda é culpado, a gente posta também, sabe. A gente tem esse compromisso e a gente o nosso maior foco é separar o trabalho das emoções pessoais, ainda mais quando a gente fala de K-pop, K-drama, artistas que a gente gosta, a gente também fica movido com essas notícias, né, mas a gente faz o possível para que não não seja não atrapalhe. É. Eu acho muito interessante você falar sobre essa questão da importância da informação, porque é uma coisa que a gente percebe, né, quando a gente eu percebo isso pela convivência, né, pelas coisas que a gente troca na internet, né, e a gente entrou nessa bolha, nesse universo de uma forma tão intensa, que às vezes a gente esquece que são pessoas humanas que, cometem erro, 2 que a gente não conhece, né. Então, muitas das vezes a gente está, eu estava refletindo sobre isso hoje. A gente tem acesso àquilo ali, ninguém sabe o que que acontece por trás das câmeras, assim como na minha vida, ninguém sabe o que que acontece fora do que eu posto no Instagram, nas redes sociais. Então, eu vejo que tem se tornado muito importante a gente falar cada vez mais sobre isso, né, sobre essa conscientização de que não são bonecas, que são pessoas, né, então tem 2 lados, né, a questão do lado moral, de infringir uma moral, infringir a parte legal também, né. Então é muito importante que a gente sempre traga isso à tona, né, para que as pessoas lembrem-se, né. Muitas das vezes a gente pode estar falando com um personagem, por exemplo, o que aconteceu com o Tail agora. Uhum, Quem iria imaginar, né. Eu fui para o show do NCT 127, aquela coisa, todo mundo gritando. A gente não sabe o que que uhum, aconteceu, a gente está acompanhando as notícias, então assim, ninguém sabe o que que acontece por trás das câmeras, né. E você consegue uhum. perceber, porque existe um crescimento, não é só da conta, né, de todo esse universo mesmo, né. Como que tem sido para você lidar com esse crescimento absurdo da onda coreana, esse impacto que tem tido? Para você é muito visível isso, profissionalmente falando, pessoalmente falando, como que tem sido? Não, é muito, muito. Assim, como eu gosto há muito tempo, sempre foi tipo: "Ai, gosto daqueles coreanos. Ai, umas roupas esquisita", umas coisas assim, né. E aí, é engraçado porque minha mãe não acompanha muito, ela não assiste praticamente nada, assim, mas as mães das minhas amigas, né, elas vêm falar: "Nossa, você não sabe, minha mãe tá viciada em K-drama", sabe. "Minha mãe tá viciada em séries da Netflix coreanas", enfim. E aí todo lugar que eu vou hoje, tem alguém que gosta e tem alguém que conhece. Que antigamente eu falava: "Ah, eu trabalho com tal coisa", o pessoal: "Ah, tá", mas sabe quando não associa do que eu tô falando? Sim, o que que E é isso, hoje né? exato, hoje todo mundo que eu conheço, assim, conhece alguém que gosta, sabe, ou ela mesmo gosta. Eu faço pilates, aí minha professora de pilates adora, e ela já assistiu muito mais que eu, ela fala: "Ai, eu assisti tal coisa, você já viu?" Aí eu falo: "Nunca vi", aí ela me conta toda a história, sabe. Enfim, e eu gosto bastante, eu acho que é muito visível. Eu fico muito contente, assim, e é engraçado porque sempre que pessoas próximas de mim falam que estão gostando de K-drama, enfim, as pessoas: "Ai, porque eu tenho uma amiga, eu tenho uma prima, eu tenho uma sobrinha que trabalha com isso e ela viaja com os coreanos e não sei o quê". E aí eu sempre acho muito doido, porque eu recebo mensagens depois, né, tipo: "Olha, fulano falou de você, tô te seguindo", sabe. Eu acho muito engraçado, assim, é uma coisa que eu nunca imaginei que poderia acontecer na minha vida, de verdade, assim. E é muito bacana, assim, amigos que eu, sei lá, não vejo desde a época do ensino fundamental, que hoje, sei lá, querem conhecer um restaurante coreano e mandam mensagem perguntando qual que eu recomendo, sabe. Ou que vão viajar pra Coreia porque aleatoriamente, sabe. É engraçado, mesmo que eles não sejam tão envolvidos e, entre aspas, assim, viciados de ficar acompanhando e de estar nas comunidades no Telegram, no Instagram, etcétera, caiu no gosto popular, sabe. Então eu fico muito muito contente, assim. É engraçado porque eu não sou coreana, não tenho nenhuma ascendência coreana, né, mas eu sinto que de alguma forma eu pude participar um pouquinho nisso aqui dentro do Brasil, sabe. Então eu acho bacana, eu fico muito feliz, assim, por isso.
Ah, que incrível. Eu amo acompanhar essas viagens, amo acompanhar essas experiências, né. E para você profissionalmente falando, né, como que tem sido, o fato de você falou que começou há muitos anos, quando vocês foram chamados para ir para a Coreia, assim, do nada, né, mas hoje se Hum. tornou mais profissional ainda, né. Você se contrata, você fazendo entrevista, vocês são chamados para participar, né. Então como que tem sido isso para você no lado profissional? Como que tem sido fazer parte dessas experiências e, se você puder compartilhar uma experiência que marcou você, assim, na sua carreira? Nossa, eu real fico muito realizada, mas é um sentimento muito engraçado, porque quando a gente trabalha, a gente não tem é isso, é trabalho, é profissional, e é assim, o pessoal fala: "Ah, tá viajando com artista e tal", geralmente a equipe fica no mesmo hotel, sabe, porque é isso, facilita transporte, se o artista precisar de alguma coisa, é a gente que tem que arranjar, sabe, etcétera. Só que a gente mal tem contato, principalmente com esses grupos maiores, assim, a gente mal vê. Né, então não é assim: "Ah, estou vivendo meu sonho, minha fanfic, a gente vai esbarrar no corredor, ele vai se apaixonar por mim", não tem nada disso, pelo contrário, sabe. E aí quando eu comecei a fazer turnê, assim, era uma coisa que eu gostava muito, e eu como eram grupos menores, enfim, eu meio que aproveitava bastante aquele tempo, sabe, de viajar e de entrar em contato com a imprensa, sabe, e arranjar entrevistas. Então a gente já, assim, participou de já arranjou artistas, né, para o Danilo Gentili, para o Felipe Neto, sabe, pra TV, enfim, influencers grandes. É uma coisa que eu gosto muito dessa troca e de ser aquela pessoa que faz a ponte entre a equipe coreana e a equipe brasileira, sabe, é uma coisa que eu gosto bastante, assim. Mas agora que eu já estou um pouco mais velha e a gente tem feito shows um pouco maiores, assim, eu real só fico feliz quando o artista entra no avião e vai embora, sabe, porque significa que o trabalho acabou e aí todo mundo pode respirar com mais calma de novo, sabe, porque quando o artista chega, tem muita coisa acontecendo e que pode fugir do nosso controle, principalmente esses grupos maiores, tem mais exigências, os fãs querem chegar mais perto e todo mundo se empurra, e tem um know-how, tem um jeito certo de fazer as coisas, de horário para comer, o que vai comer, eles têm que saber 2 meses antes o que vai ter na o que vai ser servido, sabe. E aí o que for servido tem que estar gostoso, porque também a gente não quer, sabe, que nada de ruim aconteça. Aí esses grupos maiores vêm com não que eles vêm, né, mas que as assassins, essas fãs que ficam perseguindo eles, acabam vindo no mesmo voo e tentam burlar a segurança, sabe. Então é tudo muito tenso. Por mais que seja um show muito legal, a gente fica muito contente, quando a gente tá ali no naqueles poucos dias, parece que a gente vive e é artista assim, vem, faz show e vai embora. Eles ficam no máximo 2, 3 dias, é bem pouco. Mas são 2, 3 dias que parece que duram uma semana, assim, sabe, daquela tensão de coisa acontecendo o tempo todo, enfim. Então, hoje eu fico mais feliz quando eles estão indo embora, porque significa que o trabalho foi feito e acabou, sabe, eu posso respirar de novo. Então, um pouco disso, assim. Mas uma experiência que me marcou muito, assim, bastante, foi o B.I.G., que é um grupo um pouquinho mais antigo, eu não sei se eles ainda estão juntos, alguns saíram, não sei se o grupo em si existe ainda ou deu desband. Eu acho que ainda existe, mas com 2 integrantes, sei lá. E na época eram 5, eles eram pra cá, fizeram uma turnê. Foi a segunda turnê de K-pop que eu fiz, a primeira com boy group, e trabalhar com um grupo masculino dá um eu acho que os fãs, são mais Intensos? exato, eles querem estar mais perto, eles querem relar, sabe, eles querem, Entendi. enfim, Pegar o então braço. exato, exato. E aí tinha evento de abraço, e aí o fã ia abraçar, descia a mão, apertava a bunda, sabe. Então foi Gente, várias coisas que a gente foi aprendendo que tinha que dar um jeito de controlar junto, sabe. E aí foi uma viagem meio longa, assim, acho que ficaram 2 semanas, eu acho, que foram uma turnê aqui no Brasil, e eu fui para o México com eles também. que E legal. aí foi minha primeira turnê internacional, então eu lá no México hablando, assim, portunhol, sabe, com o pessoal. E aí, várias vezes, assim, eu tinha que me virar no coreano, com a parte coreana também. Na época, o Bendy, que é um integrante que ele era americano-coreano, hoje ele trabalha mais com produção de música, faz várias músicas bem famosas, inclusive pro NCT, mas na época ele era integrante desse grupo. E ele falava inglês e ele me ajudou muito, assim, e aí a gente até ficou um pouco próximo depois de conversar, porque sabe uma pessoa que deu um apoio?
Eu fiquei: "Nossa, esse artista tá me salvando, ele podia estar fazendo nada, porque ele é artista, mas ele tá me E salvando". você ligando, São várias coisas nisso, óbvio. e eles vieram com um diretor coreano, que é bem coreano. E apesar de ter sido meio difícil, assim, foi com essa pessoa que eu aprendi a trabalhar com coreanos, de fato, sabe, o tipo de pessoa que quer tudo pra ontem e que, enfim, tem um jeito muito específico de trabalhar, que depois gosta de sair pra beber e conversar sobre o trabalho, sabe. E aí, enfim, quando você bebe com coreanos mais velhos, nessa parte de hierarquia, tem certos modos à mesa que você tem que fazer, tipo, de servir, de não sei o quê, de virar o copo pra beber. Então eu aprendi muito com essa pessoa, com esse diretor, durante essa turnê. Bacana. Então eu sinto que eu eu era uma pessoa antes dessa turnê e me tornei uma pessoa depois dessa. Claro que cada evento que a gente fez eu aprendi muito, mas essa especificamente parece que, sabe, deu um crescimento, assim, no jeito que eu trabalho. É como se fosse aquele empurrão que você precisava para expandir, né, porque às vezes a gente ainda tá um pouco cru em algumas coisas, não entende, só a experiência que vai ensinar a gente, né, como que é de fato aquilo que a gente precisa para crescer, né. Exato, exato. Até, assim, diferenças culturais que a gente não sabia que tinha, porque, por exemplo, aqui quando um artista aparece na TV, ele não recebe nada de dinheiro, porque meio que a TV ainda é muito forte no Brasil, ele tá sendo promovido aqui, sabe, então ele tá ganhando também e a TV também tá ganhando um conteúdo, é mais ou menos essa a logística aqui no Brasil. E aí a gente estava arranjando um programa grande para esse grupo. E esse diretor falou: "Mas a gente não vai ganhar nada? E o quanto a gente vai receber?" E eu fiquei: "Como assim receber? Vocês vão receber publicidade, sabe, promoção". Ele: "Não, porque na Coreia não é assim, não sei o quê", e realmente não é, tipo, as pessoas ganham pouco, mas ganham pra estar lá, sabe. Tipo, tem um mínimo X lá. Eu fiquei: "Ah, é assim que é? Eu não sabia". Então muitas coisas que eu fui vivendo, eu fiquei: "Ah, nossa, não sabia que na Coreia era assim". Porque é isso, tipo, não tinha ninguém pra me explicar, e se você procurar na internet é uma coisa que não tem, e enfim, você só vai aprender vivendo mesmo, né. Então eu acho que essa foi uma experiência muito preciosa, assim, pra mim. Eu acho muito bacana essa parte não tem nada a ver com o objetivo do podcast especificamente, gente, mas eu acho muito bacana falar sobre a parte profissional, né, porque a gente tem um público muito grande, né, de adolescentes e jovens, né, que estão querendo se profissionalizar na área de alguma forma, né. Então, como fazer? Gente, é batendo as caras, fazendo, errando, não é assim, Carol, que a Uhum. gente faz? Exato, exato. Só que eu acho que uma coisa que muitas pessoas me perguntam, assim, eu compartilho um pouco do meu trabalho nas redes sociais, né. Eu compartilho muito pouco, eu compartilho, sei lá, 5% do trabalho, porque muita coisa a gente não pode compartilhar, a gente assina contrato de confidencialidade, sabe, enfim, então o que dá eu tento postar. Mas muita gente pensa: "Eu quero trabalhar com K-pop", e não sabe o quê. Porque a pessoa não pensa em trabalhar na área de entretenimento, enfim, ela pensa em estar perto do artista, sabe. Então não faz sentido, é uma coisa que eu falo: "Você quer trabalhar com K-pop, mas você quer fazer o quê? Você quer ser assessor de imprensa? Você quer ser maquiador? Você quer ser cabeleireiro? Você quer ser stylist? Você quer ser diretor de clipe? Você quer ser", sabe, tem várias áreas. Então eu acho que esse é o mais importante, se é um mundo que te encanta e que você pensa: "Nossa, eu gostaria muito de me envolver com essa área", eu acho que o primeiro é você saber que trabalho você quer fazer, como você pode contribuir para isso, sabe. É sendo tradutor em show? Essa é uma parte. É sendo diretor de arte? Essa é outra, sabe, completamente diferente. E aí você sabendo o que você quer fazer, você vai conseguir encontrar um caminho para isso, sabe. Se é ser maquiador, aqui não vai conseguir, você vai ter que ir pra Coreia, treinar lá, fazer parte dos salões lá que as empresas contratam para ser maquiador, essa é uma coisa. Quer ser tradutor de show, e eu sei falar coreano muito bem, e português muito bem. Então você vai atrás das empresas aqui no Brasil para fazer isso com o seu portfólio, com suas provas, enfim, sabe, provando que você sabe. É isso, cada coisa tem um caminho, mas a pessoa tem que saber aonde que ela vai se encaixar ali, né, eu acho que esse é o mais importante. Com certeza. Inclusive uma curiosidade sobre isso, você não sei se você sabe que aquele post que tem do Coldplay com o BTS, Hum. da collab deles, foi um brasileiro, um designer gráfico brasileiro que fez. Ele nem Sim, é sim. do K-pop, viu, gente. Os artistas, a equipe deles,
viu as artes dele no Instagram, em algum lugar, achou muito bonito e convidou ele, tipo, contratou ele, né, pra fazer a arte do BTS com Coldplay. Olha que legal. Então, assim, existem várias Exato. possibilidades, né, se você se expor, então, ok, a gente está aqui se expondo, você começou se expondo de alguma parte. Então a gente Uhum, precisa entender as possibilidades, as oportunidades, né, para poder se expor. Então, Carol, já exato. pegando aqui já num que a gente fala pelos cotovelos, né, se deixar eu fico até amanhã aqui. Mas, Verdade, eu também. eu queria saber agora um pouquinho sobre você, né. Como que para você tem sido, porque lidar com essa questão de, trabalhar e de aproveitar o seu amor pela cultura, como é para você lidar com isso? Porque eu sei que às vezes a gente acaba se imergindo demais, né, no trabalho e trabalhar, por mais que a gente trabalhe com o que a gente ama, nem é 100% não, nunca é 100% prazeroso, né. Então como que é para Aham. você lidar com isso? Essa pergunta me pega muito, assim, no coração mesmo, assim, porque eu sou uma pessoa que trabalha muito e apesar de eu gostar muito, é isso, nem sempre é prazeroso. E a parte de, entretenimento asiático, de forma geral, eu ia falar coreano, mas a gente tem tido experiências com, artistas japoneses que têm a mesma pegada. Eles trabalham 24 horas. Então, assim, se eu mandar um e-mail agora, 1 hora da tarde no Brasil, é 1 hora da manhã lá. A pessoa já vê e já responde. E se eu mandar mais tarde, ela vê e responde. Se eu mandar que é 4 horas da manhã lá, ela vê e responde. Eu fico, gente, que hora que a pessoa dorme, sabe? Como que isso acontece? Enfim, e aí, em partes, a gente acaba pegando um pouco isso deles, de tudo ter que ser muito rápido, tudo tem que ser pra ontem. E apesar de ter que ser rápido e pra ontem, tem que sair certo, não pode ter nenhuma informação errada. Enfim, a gente tem uma equipe que cuida de tradução para um artista, né, para os conteúdos de um artista, e as coisas assim, chegou hoje, tem que mandar hoje para eles e tem que estar tudo certo, não vou mandar coisa errada, sabe. Enfim, então a gente fica muito num ritmo muito frenético. É complicado porque é um tempinho nem faz muito tempo, eu tive um burnoutzinho, assim, por causa de trabalho, né, e qual que eu acho que foi a solução? A gente dentro do K-pop, dentro dos K-dramas, a gente se sente muito obrigado a acompanhar tudo que tá saindo. Mesmo que a gente não assista, enfim, a gente tem que saber. Tem que saber que essa música é de fulano, que artista X lançou música nova e é essa, que drama novo tal, tem uma sinopse mais ou menos essa e que tá fazendo muito sucesso, sabe? Tudo a gente tem que saber, porque tudo fica muito interligado, sabe? Às vezes meme de internet, às vezes pesquisa de público. A gente tem algumas empresas que sempre perguntam pra gente algumas, recomendações de empresas que fazem coisa aqui, sabe? Esse tipo de coisa. Então é uma coisa que, por mais que a gente gosta quando a gente faz por lazer. E quando a gente faz por obrigação, a gente não tem o mesmo prazer, né. Então, eu tenho acompanhado alguns outros conteúdos mais por prazer, fora do K-pop, né, eu sinto que isso me dá um tempo de respiro, assim, também. Eh, é isso, eu acho que esse no meu dia a dia é o que me pega mais, porque apesar de ter muitas viagens e ter eventos, entrevistas, eu conhecendo gente, enfim, isso é 1% do que acontece. Os outros 99% eu tô aqui, exatamente nessa cadeira, escrevendo e-mail A e correria. editando coisa e só, sabe, e é isso o dia inteiro. E eu sei que, né, é chato, não mostra isso na internet porque ninguém quer ver. Ficar Eu sofrendo aqui revisando. assim, eu: "Meu Deus do céu, e agora?". Enfim, então confesso que não é fácil, e falar isso me deixa um pouco chateada comigo mesma também, porque foi o que eu falei, é uma coisa que a Carol de 17 anos sonhava pra ter, sabe, aquele trabalho que eu ia me matar pra conseguir ter, e agora que eu tenho, eu me sinto cansada, eu me sinto mal comigo mesma por não parece que eu não tô valorizando tanto, sabe. Não, não. Mas é um pouco disso, assim, eu acho que a gente tem que dar um pouco de tempo para fazer as coisas que a gente gosta fora do trabalho. E apesar de eu hoje estar vivendo aparentemente, assim, a vida dos sonhos e que eu sempre quis e enfim, eh, é isso, sempre que a gente trabalha com uma coisa que a gente gosta, a gente não tá lá mais aproveitando como fã. E é uma coisa que eu passo isso dentro da Coreainha, a gente recebe muita oportunidade de cobrir show.
E a gente fala: "Se você é fã, não vai cobrir esse show. Vai, compra o seu ingresso e vai como fã". Que quando você vai cobrir um show, você tem que estar preocupado com o que ele tá falando, anotando pra pôr no texto, tirando foto, gravando story, subindo tweet na hora que o cara tá aproveitando, sabe. Aí às vezes você olha, ele fez alguma coisa, todo mundo riu, mas você estava fazendo um tweet, você não viu o que foi. Rola muito disso quando a gente cobre show, sabe. Então, é a mesma coisa, eu falo pra nossa equipe: "Gente, abriu essa vaga pra cobrir tal show. Se vocês são fãs, não vão Não como dá. imprensa, vai como fã". Porque se você a não ser que assim, eu não me importo muito, enfim, beleza, vai cobrir, sabe. Porque é isso, você tem outra experiência quando você vai como imprensa a trabalho, né. É uma coisa que a gente recomenda bastante, assim. A gente tem uma piadinha, né, que é trabalhe com o que você goste, que nunca mais você vai gostar de mais nada. Mas é uma piadinha, meio ruim. Mas é uma coisa que Mas até é mais ou menos isso. É tipo a tua fala, né, trabalhe com o que você gosta, você nunca mais vai ter que trabalhar na vida. Oi? é o contrário, você nunca mais vai amar nada. É, você vai tomar você acaba tomando desgosto pelo que você trabalha, né, pelo que você ama. Exato, Olha, porque exato. esse trabalho, cara, eu acho muito importante falar sobre isso, né, porque não é independente do com quem a gente trabalha, não existe o mundo dos sonhos, né. "Ah, é tudo Mm-mm. perfeito", até porque todos nós somos humanos, nós erramos, a gente fica cansado, como você Uhum, falou, são o quê? 12 horas de diferença, então, uhum, assim, existem várias coisas que acabam sobrecarregando a gente, né. Mas isso não significa que o nosso trabalho seja menos importante ou que a gente esteja fazendo alguma coisa errada. Então, assim, a gente precisa sim descansar, a gente tem que repousar, igual você falou, né, às vezes ficar offline. Eu vejo que isso que você falou, pode ser uma dor de muitas pessoas, sabe, porque hum, eu já conversei, eu já me senti assim também. Nossa, eu amo K-pop, eu amo K-drama, mas eu não tô a fim de assistir K-drama agora, eu quero assistir uhum, qualquer outra coisa menos K-drama. E às vezes a gente se sente meio culpada, né, "Nossa, mas eu não sou embaixadora de quem ama K-pop, K-drama". Gente, mas uhum, existe tempo para tudo. Eu não uhum, preciso acompanhar tudo que o artista faz, eu não preciso acompanhar todos os K-dramas. Se você não está a fim de assistir, não assista. Se você não quer ouvir, não escute, né. Existe uhum, tempo eu para concordo. tudo, né. E eu acho interessante você falar sobre isso, né, porque existe o lado pessoal e o lado profissional também, né. Então, às vezes, Hum, você vai ter que cobrir mesmo não querendo, você vai uhum, ter que estar mesmo não querendo. E é aquele negócio, existe uma linha tênue, né, entre o idol, vamos supor, né, falando assim mais específico do K-pop, né, entre o idol e a pessoa, né. O idol é aquela idealização, né, de quem que a pessoa que ela é, mas uhum. ele também é um ser humano, né. Exato. E nem todo mundo acorda com bom humor, sorrindo e enfim, é normal, é normal. Eu também não. É ninguém. Ah, eu admiro muito, viu, aquela galera que acorda: "Bom dia, bom Com dia", energia. eu não sou assim não. É difícil, é difícil. Como tem sido para você, porque querendo ou não, você tem sido um canal, né, de conscientização para as pessoas, né. Então como que tem sido para você, eh, passar essa mensagem para as pessoas, né, de que, não é um mundo fantástico de bobo, mas que Hum, existem pessoas por trás trabalhando, se dedicando, investindo tempo, investindo dinheiro. Como que é para hum. você isso? Eu sou uma pessoa bastante realista, assim, sabe, em relação a tudo que eu posto na internet: "Ó, gente, é assim, sabe, eh, é desse jeito e não sei o quê, mas essa é a verdade, mas funciona dessa forma", né. Então sempre que me perguntam ou sempre que a gente chega nesse assunto, é uma coisa que eu passo 100% de, enfim, certeza. Às vezes a pessoa tem gente que fica um pouco chateada, porque acha que eu tô falando de artista X ou Y, enfim, que é uma coisa que eu nunca vou falar na minha vida, porque foi como eu falei, a gente assina contrato, eu não quero ser processada, e nem é só por isso, a gente tem responsabilidade com as coisas que a gente trabalha, sabe. Então eu nunca vou falar que o artista fulano foi ruim ou que aconteceu tal coisa, enfim, sabe. Mas é uma coisa que a gente sempre tenta conscientizar: "Olha gente, a gente tá trabalhando, é um trabalho, é muito sério, é muito cansativo", sabe. Inclusive eu acho que é muito de cultura, assim, a gente sempre tenta proteger o artista e crucificar a empresa, né. "Ai, porque fulano não sabe fazer tal coisa, ai, a produtora é ruim, ai, não sei quem". Só que ninguém sabe o que tá passando ali por trás,
né, de como as coisas foram negociadas ou de o que eles estão pedindo, que hora, sabe. Enfim, o pessoal não sabe o que se passa ali no backstage, o motivo do atraso de um show, sabe, o motivo de enfim, e eu sempre sou a primeira pessoa a defender, assim, porque é isso, ninguém sabe o que tá passando e eu também não sei, mas eu sei que ninguém tá ali de brincadeira, sabe. Ninguém tá ali porque quer entregar um trabalho meia boca ou que quer que, enfim, aconteça alguma coisa, sabe, no enfim, eu acho que quando o pessoal faz um show, e eles não pensam: "Ai, vamos só ganhar dinheiro e que todo mundo se ferre", sabe. Não é isso, a gente pensa em entregar a melhor experiência e às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer por N motivos, 1 milhão de motivos. Às vezes é casa de show, às vezes é exigência do artista, às vezes é euforia dos fãs ali na hora, às vezes, enfim, acontece várias coisas, né. Então, assim como os artistas são pessoas normais e podem errar, eu falo que todo mundo envolvido ali de staff, de produção, de chefe e etcétera, também tem esse direito, sabe. Ninguém faz de propósito, mas que pode acontecer. Gente, foi olha que conversa incrível que a gente teve aqui hoje, riquíssima de conteúdo, de histórias. Então, ficou muito claro aqui, né, essa questão da mudança do consumidor, né, da mudança das pessoas, né, depois que elas começaram a consumir K-pop, K-dramas. Você falou da sua experiência, muito legal. E, Carol, para a gente finalizar esse podcast, esse episódio de hoje, eu queria que você desse uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo a gente, né. Qual o conselho que você daria, principalmente para as meninas mais novas, né, que estão começando a entrar nesse mundo, que estão gostando muito de K-pop, de K-dramas. Tem algum conselho que você gostaria de dar para elas? Eu acho que sim, assim, primeiro de coisa, não tenha vergonha das coisas que você goste. Né, eu acho que o pessoal julga muito esse negócio de gostar de K-pop, gostar de K-drama, independente da idade, enfim, mas na minha cabeça um fanatismo saudável, tá, é tão é exatamente a mesma coisa que um cara pega e todo final de semana tem que assistir futebol com a camiseta do time dele, sabe. Eu não acho que é ridículo só porque não é futebol, sabe, ou porque não é esporte, eu acho que todo mundo tem o direito de gostar da mesma forma, então independente do que você gostar, não se sinta envergonhada por isso, envergonhada, envergonhado, constrangido pelas coisas que você gosta, e se isso reflete no seu jeito de viver, claro, gente, de forma saudável, tá, eu sei que às vezes a gente gosta muito e acaba ultrapassando o limite, mas enfim, se isso influencia no seu jeito de viver ou nas coisas que você gosta de consumir, de comer, de vestir, a maquiagem assim ou assado, o cabelo e tal, eu acho que é uma coisa que você tem que aceitar e de forma natural, porque faz parte de você, né. E mesmo que daqui a alguns anos você pense: "Ai, acho que essa não sou mais eu, acho que eu não gosto mais", eu acho que tá tudo bem também, né. Eu acredito muito nisso. Então, eu acho que esse é um lado e o outro, né, pode parecer um pouco meio fora de contexto, agora que eu reclamei muito do meu trabalho, mas siga o seu sonho. Eu acho que pode parecer a maior tosqueira ou o maior clichê, mas como eu falei, é uma coisa que eu, de 15 anos atrás, nunca imaginaria estar fazendo e estou e já tive diversas oportunidades incríveis. Então, se é o seu sonho, eu acho que desde que você consiga traçar um plano para chegar ali, né, eu acho que vale muito a pena você investir com tudo. Acho que você falou perfeitamente, porque nem nada na vida é perfeito, gente, nada é perfeito. E a Carol, aqui é um exemplo de resiliência, né, uma pessoa que transformou um hobby, uma profissão, e tem lidado com isso, como você falou, você passou pelo burnout, teve que aprender a lidar com burnout, né, então, transformar o limão na limonada. A gente tem que aprender, igual você falou, na profissão, se virar nos 30, adaptando uma nova cultura e aprender também com a saúde mental para que você também aproveite o máximo possível daquilo que você fez de um hobby, uma profissão. Carol, Exato. para quem ainda não conhece, se alguém ainda não conheceu o Coreia, você pode compartilhar, por favor, o Instagram. Claro, a gente está no site www.revistacoreain.com.br e em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter com @revistacoreain.
Muito obrigada, Carol, por hoje, por essa conversa maravilhosa. Obrigada por compartilhar sobre a sua experiência. E, bem, se a gente tiver outra oportunidade, será um prazer estar com você, encontrar você pessoalmente, enfim, aonde que a gente puder. Muito Com obrigada pela certeza. oportunidade de estar com você. Com certeza, eu também, estou sempre disponível. E muito obrigada pelo convite, foi muito bom. Se deixar, a gente fala mais 10 horas aqui, Exato. né, então mas muito obrigada, foi ótimo poder compartilhar um pouco da minha vida, da minha trajetória com vocês hoje. Pessoal que está ouvindo a gente, muito obrigada por estar mais um episódio do Keyword Research e a gente se vê no próximo episódio. Um beijinho, tchau. Tchau.